palavra lá no final, tá bem? Vamos ler essa passagem lá no finalzinho da palavra. O tema dessa palavra é: não desacredite do seu propósito. Amém? Quando você desacredita num propósito de Deus para a sua vida, tudo o que diz respeito ao reino de Deus começa a não fazer mais sentido para você. Vou esperar todo mundo se sentar. O senso de propósito, o que é o senso? É aquilo que norteia você, aquilo que, situa você. O senso de propósito é o que mantém você caminhando com Deus. O senso de propósito é o que mantém você firme na obra que Deus começou na sua vida. E quando você começa a desacreditar no propósito de Deus para você, você começa a não dar mais a devida importância que o reino de Deus possui. Você então já passa a não mais contribuir para a expansão daquele reino. Amém? E quando eu falo de contribuirmos com o reino, querido, eu estou falando de uma contribuição de uma maneira extensa, ampla. Há várias formas de você contribuir com o reino, mas você só consegue contribuir com o reino quando você está dentro do propósito de Deus para a sua vida. E aí, querido, você vai contribuir de várias formas. Às vezes, quando a gente fala de contribuição, nós logo vamos para onde? Dinheiro. A nossa mente já logo vai para aquela área, finanças, contribuir, dinheiro. Às vezes, quando você ouve sobre contribuição, a própria palavra contribuição já faz você fechar seu coração, porque lá vem o pastor, falando de contribuição vai falar de dinheiro. Não. O propósito de Deus para a sua vida vai fazer com que você contribua em todas as direções do reino de Deus. Só que quando você começa a desacreditar que Deus tem um propósito para você, você para de contribuir. E aí, eu tenho que te dizer, até financeiramente. Repara para você ver, eu não ia entrar no assunto de finanças, mas veio para cá. Quando você começa a desacreditar na missão que Deus tem para você, a primeira área que você para de contribuir é a área financeira. É a primeira. Aí depois as outras coisas vão se seguindo. Eu não vou nem me estender nessa área, porque o foco dessa palavra não é isso. Mas você precisa entender que se você está desacreditando no propósito de Deus para a sua vida, alguma coisa pegou você no meio do caminho. Algum detalhe você não percebeu que levou você para um outro propósito, para um outro lugar. Então, quando você começa a perder essa certeza nesse propósito, querido, você começa a não investir mais em nenhum lugar. Diga, investir. Irmão, tudo o que é para você propósito também é investimento. Você não investe onde não tem propósito. Aonde quer que você coloca seu dinheiro? Por exemplo, segura. Nós temos empresários aqui, sim ou não? E por que alguém investe o seu dinheiro na sua empresa? Porque ele vê um propósito. O Alisson, por exemplo, nós sabemos que ele tem a maior quitanda da cidade de Nova Ponte. Ele é o cara mais conhecido na cidade em relação a doces.
Nós temos o nosso irmão lá também atrás, nosso irmão Daniel, que tem a maior fábrica de paçoquinha de Nova Ponte região. Mas por que que os nossos irmãos investem o dinheiro deles em maquinário, em produtos? Porque eles acreditam num propósito. Eles acreditam que aquilo que eles estão fazendo vai gerar algo para eles. No reino de Deus funciona da mesma forma. Enquanto você se mantém confiante, acreditando no que Deus tem para você, você se mantém investindo naquilo. Agora, quando você para de investir no reino, é porque o seu propósito foi lesado. Você começou a perder o senso dele. Talvez ele já não tenha mais tanta importância para você quanto tinha no princípio. E o fato, querido, é que ao perdermos a noção do propósito, nós deixamos de frutificar. Preste atenção. Quando você perde a noção do propósito de Deus para a sua vida, você deixa de frutificar pessoalmente e coletivamente. O coletivo sempre será afetado pelo pessoal. Se você perde a noção que Deus tem algo com você, isso vai afetar coletivamente. Só que você vai parar de frutificar. Por que nós investimos tempo com as coisas de Deus? Porque nós acreditamos que alguma coisa vai sair dali. E ao acreditarmos que alguma coisa vai sair dali, o que sai dali? Fruto. Porque você nunca vai investir algo seu em Deus, que Deus não vai gerar aquilo em fruto. Não vai produzir naquilo um fruto, amém? Então, enquanto você enxerga o propósito, você contribui com ele. Só que o oposto também é verdade. Quando você para de enxergá-lo, você também para de contribuir. Agora faça a pergunta para si mesmo. Para você saber se você está enxergando o propósito, escute. Se você quer saber se você está enxergando o propósito, olhe para o quanto você está investindo nele. Agora estenda isso para todas as áreas da sua vida. O quanto você está investindo? Em relação ao reino de Deus, o quanto você está investindo? É o quanto você está enxergando do propósito. Se você não investe nada, é porque você não enxerga nada. Se você investe pouco, é porque você enxerga pouco. A Bíblia diz que Deus tem uma boa medida para nós. Diga, boa medida. Deus tem uma boa medida. Deus não tem medida nenhuma para você. Ele tem uma boa medida. Quando eu digo que Deus não tem nenhuma medida, significa que Deus tem um propósito. Quem não tem propósito, não tem medida. Mas Deus tem propósito. E Ele tem medida para você. Sacudida, recalcada e transbordante. Ele não tem só uma boa medida. Ele tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Deus tem muito a dar para você. Amém? Então, querido, a pergunta que nós devemos fazer é: como chegamos no lugar de desacreditar no propósito de Deus para as nossas vidas? Meu irmão, aqui eu não preciso ter revelação da parte de Deus para saber que um monte de gente aqui desacredita no seu propósito. Eu não preciso com que um anjo venha aqui do meu lado e diga, ó, fulano, beltrano e ciclano desacreditou no meu propósito, na vida dele. Eu não preciso. Sabe por quê? Porque essas coisas são evidenciadas pela maneira como nós vivemos. Você conhece a árvore pelo fruto que ela produz. Então, meu irmão, a pergunta que você tem que fazer é: o que foi que levou você a desacreditar no propósito de Deus para a sua vida?
Algumas coisas precisam ser negligenciadas para que você passe a desacreditar na missão que Deus tem para você cumprir. E aqui você tem que prestar atenção, porque o que é que você está negligenciando? O que você negligenciou que fez com que você desacreditasse na missão que Deus tem? Deus nos chamou, irmãos. Eu não lembro quem foi que falou aqui, né? Recentemente. Deus nos chamou para ser cabeça e não cauda. Deus nos chamou para, escute, não apenas ter para nós, mas termos para repartirmos. Sim ou não? Só que, querido, para você ter apenas para si é uma coisa, mas ter para si e para repartir é outra coisa. Quando você tem apenas para si, é o seu propósito que te é importante. Agora, quando o propósito do Senhor for importante para você, você não vai ter apenas para si, você vai ter para repartir. Você vai ter para o outro. Só que, meu irmão, Deus nos chamou não para pegarmos emprestados, mas para emprestarmos. Deus não nos chamou para mendigar nada. Deus nos chamou para suprir, para ser provisão. Você não está gostando do que você está ouvindo, mas eu vou repetir. Deus nos chamou para suprir e para ser provisão. Só que você precisa enxergar o propósito. Porque senão você não investe nesse lugar onde Deus pode liberar, não apenas para si, mas para os outros através de você. Então, querido, para cada ponto que eu vou citar aqui, você pode abrir um leque de possibilidades do porquê você deixa de acreditar no propósito de Deus para a sua vida. Quem está anotando, eu queria que você pudesse anotar. Número 1. O que faz você desacreditar no que Deus tem? Número 1. Permitirmos o nosso caminhar com Jesus ser posto de lado ou em segundo plano. Primeira coisa. Se você não está mais acreditando no propósito de Deus, pessoal e coletivamente, foi porque você permitiu com que o caminhar com Jesus fosse posto de lado ou em segundo plano. Irmão, não está no gibi a quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas, mas elas não acreditam na missão que aquela igreja tem. Não está no gibi a quantidade de pessoas que estão dentro das igrejas, mas não acreditam no propósito que aquelas igrejas carregam. Se você está aqui, mas não acredita no propósito desse lugar, eu não gosto de dizer isso, mas você está perdendo seu tempo. Então, quando você permite com que o seu caminhar com Jesus seja posto de lado em segundo plano, você vai passar a não enxergar mais o que Deus tem. Vai começar a não acreditar. Aí, querido, eu vou fazer uma chamada para você aqui, e você não vai levantar a mão, você não vai se prontificar, você não vai dizer, eis-me aqui. Por quê? Porque você não acredita mais. O profeta Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor. E o Senhor dizia assim, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Mas ele estava vendo. Aí ele disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele tinha visão de algo. Quando você tem visão do propósito, você responde ao chamado de Deus. Agora, se você desacreditou na missão de Deus, tanto pessoal quanto coletivamente, você vai ouvir eu ou qualquer um outro que estiver aqui, chamar você, tocar a trombeta, convocar você, mas você não vai dizer, eis-me aqui. Porque você não acredita mais na missão que Deus tem.
E um dos responsáveis por fazer você desacreditar na missão que Deus tem, foi porque você colocou o seu caminhar com Jesus de lado ou em segundo plano. Quem está entendendo, diga amém. Quando nós começamos, por exemplo, a almejar outras coisas, eu disse o quê? Que não estão dentro do propósito de Deus para a sua vida, você também começa a persegui-las. Irmão, cuidado com aquilo que você almeja, porque aquilo que você almeja, que não está no propósito de Deus para a sua vida, e que não é arrancado do seu interior, se tornará fonte da sua perseguição. Vou repetir. Aquilo que você deseja, almeja, busca, anseia, que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida, que não é arrancado do seu interior, se tornará fonte da sua perseguição. Tudo aquilo que você almeja, você persegue. Meu irmão, na vida, há 3 coisas no caminho do homem. E eu quero que você anote essas 3 coisas. Quem está anotando? Na vida, há 3 coisas no caminho dos homens. Diga assim comigo, as coisas fundamentais. Não, todo mundo diga as coisas fundamentais. Diga as básicas e as supérfluas. Essas 3 coisas estão no caminho dos homens. O que são as coisas fundamentais? Essas coisas estão ligadas com aquilo que é essencial para a sua vida espiritual e para o cumprimento da sua missão aqui na terra. Vou repetir. O que são as coisas fundamentais? Essas coisas estão ligadas com aquilo que é essencial para a sua vida espiritual, para que você possa cumprir a missão de Deus para você nessa terra. O que são as coisas básicas? Aí você já sabe. É aquilo que está ligado a coisas naturais. Aquilo que está ligado ao que você tem que comer, beber, vestir, ter um teto sobre a sua cabeça. Coisas básicas. Agora, o que são as coisas supérfluas? É aquilo que não tem necessidade nem para as coisas fundamentais e nem para as coisas básicas. E sabe o que é que faz com que você pare de enxergar o propósito de Deus para a sua vida? É correr atrás de coisas que não são fundamentais. E principalmente coisas supérfluas. Por exemplo, eu preciso todo final de semana estar de cara cheia? Para me sentir feliz, para me sentir bem? Não, isso é supérfluo. Isso me desvia do propósito. Eu preciso de todo final de semana ir para uma festa, ficar com uma mulher diferente, com cara diferente. Para eu me sentir mais homem, para eu me sentir mais mulher, para eu me sentir mais completo, para eu cantar vantagem diante dos outros. Eu preciso. Não, isso é supérfluo. Se desvia você do propósito, te leva até para o inferno. O que você tem que se focar, irmão, são nas coisas fundamentais, naquilo que é essencial para a sua vida espiritual e para o cumprimento da carreira que Deus preparou para você. Só que quando você põe Jesus de lado, até o básico que te é lícito pode te roubar dele. Jesus falou assim, olha, Mateus 5, não fiquem ansiosos por aquilo que vocês necessitam, pelo que vocês devem comer, beber ou vestir. Não fiquem ansiosos por causa dessas coisas. Os ímpios é que correm atrás disso. Ao contrário, o Pai de vocês, Mateus 6, o 5, está lá na Bíblia. Ao contrário, o Pai de vocês, Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Isso é básico. Comer, beber, vestir, ter um teto sobre a cabeça. O Pai de vocês sabe que isso é básico, é necessidade básica. É Mateus 6,
Não corra atrás dessas coisas. Isso é básico. Só que até correr atrás do básico pode desvirtuar você do propósito. Aí ele diz logo depois: antes, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, querido, nós corremos atrás de coisas supérfluas. Por quê? Porque colocamos o caminhar com Jesus em segundo plano. Paulo falou assim para Timóteo, capítulo 6, ele falou assim: Timóteo, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Aí ele diz logo depois assim: porque aqueles que querem ficar ricos caem em muitas ciladas e tentações, em muitas tentações e ciladas destruidoras. Olha, meu irmão, se você tiver o que comer e o que vestir, Paulo fala assim: esteja satisfeito. Coisas básicas, mas coisas básicas que podem roubar de você o propósito de Deus. Então entenda uma coisa: a descrença, ela pode ser resultado do distanciamento e o abandono de algo na sua vida. Irmão, ninguém vai desacreditar no propósito de Deus sem primeiro ter se distanciado e abandonado um negócio chamado verdade. Se você está desacreditando no propósito, pode ser porque você abandonou a verdade. Ninguém, querido. As pessoas que saíram daqui, muitas delas estão perdidas. Uma ou outra entrou no propósito de Deus de novo, mas a maioria delas estão perdidas. Pergunta para elas se elas acreditam no propósito de Deus para a vida delas. A maioria delas não. Sabe por quê? Porque elas abandonaram a verdade. Elas se distanciaram da verdade. E esse distanciamento, querido, fecha seus olhos. O abandono da verdade fecha seus olhos. Deixar de enxergar coisas fundamentais para a sua vida faz com que você se torne alguém infrutífero, inerte, improdutivo. Irmão, você tem que produzir alguma coisa. Amém? Vou repetir, você tem que produzir alguma coisa. Nem que seja dor de cabeça para alguém. Estou brincando, isso não. Porque, querido, o que produz fé e senso de propósito em você é a verdade de Deus. Agora, quando você perde isso, quando você perde a verdade, você perde aquilo que produz fé. Você perde aquilo que produz senso do propósito. E aí, querido, a falta da verdade será uma venda para os seus olhos. Diga assim comigo: quem tem a verdade, tem os olhos livres para enxergar. Quem perde a verdade tem uma venda posta nos seus olhos. Jesus falou assim que sobre os olhos de Israel existe uma venda. É por isso que eles não enxergam a verdade. Tem uma venda sobre os olhos deles. No final dos tempos vai cair em nome de Jesus. De alguns já tem caído, porque eles têm enxergado a verdade. Mas quando você se distancia dela, é como colocar uma venda diante dos seus olhos. Aí você me pergunta assim: pastor, por que alguém abandona a verdade? Eu vou te dizer: porque começa a almejar outras coisas além da verdade. Você começa a perseguir o que não é a verdade, irmão.
Você começa a desejar o que não é a verdade, você vai abandoná-la, se você não tratar com isso. Por que Jesus falou assim, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada? Porque uma planta tem raízes, sim ou não? Sim ou não? Tudo que tem raiz produz fruto. Se existe um desejo, se existe algo que você almeja, mas não é arrancado, aquilo frutifica. Então, se tem alguma coisa em você que está te fazendo desejar mais algo do que Deus, e você não deixa Deus arrancar, aquilo vai frutificar. Aí Jesus vem e diz, deixa meu Pai arrancar. Porque se isso produzir fruto, vai concorrer com o propósito de Deus na sua vida. Se isso produzir fruto, meu irmão, quando você vê, vamos pegar aqui, alguém já viu uma parreira? Alguém já viu parreira? Alguém já plantou em casa uma parreira? Alguém sabe o que é uma parreira? O que é uma parreira, seu Pedro? Meu avô, quando era pequenininho, ele tinha uva plantada em casa. 50 anos uma uva. Quando você vê a uva madurinha, o que você quer fazer? Você quer colher, sim ou não? Quando uma planta foi plantada no seu interior, que não veio de Deus, e ela frutifica, você quer fazer o quê? Você quer ir lá, estender a sua mão e colher ela, sim ou não? Isso fala do quê? Fala de você perseguir aquilo que foi frutificado na sua vida. E isso, querido, concorre diretamente com o propósito de Deus para você. Então, um dos motivos é porque nós passamos a almejar outras coisas e outras causas. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente que abandona a verdade por causa de coisas. Tem gente que abandona a verdade porque elas querem fama, elas querem sucesso, elas querem dinheiro, elas querem luxo, elas querem conforto. Deus tem tudo isso para você, mas dentro do propósito. Mas tem gente que abandona o propósito por causa dessas coisas. Só que tem gente que abandona o propósito por outras causas. Uns abandonam o propósito por causa de coisas, desacreditam no propósito por causa de coisas, e outros por causa de causas. É redundante, por causa de causas. Vou te dar um exemplo. Você sabia, hoje nós vivemos esse tempo. A nossa sociedade hoje, ela gira em torno de bandeiras que são levantadas. Quais são as causas que a nossa sociedade vive hoje? As causas sociais. Sim ou não? Hoje se levanta a bandeira do aborto, hoje se levanta a bandeira da descriminalização das drogas, hoje levanta-se a bandeira do homossexualismo, levanta-se a bandeira do comunismo, e um monte de gente abandona a verdade para levantar essas bandeiras. Um monte de gente abandona o propósito de pregar o Evangelho para abraçar a outras causas que são contrárias à verdade. Tem um monte de gente dentro das igrejas assim, irmão, que levanta essas causas. Se são nascidos de novo, eu não sei. Irmão, não quero te ofender não, mas se você levanta essa causa, eu te chamo ao arrependimento. Porque defender aborto, sob quaisquer
circunstâncias é errado. Porque para Deus não importa a maneira como alguém é gerado. Deus não concorda quando uma mulher, por exemplo, é estuprada. Deus não concorda, isso é pecado. Deus vai julgar isso. Mas se através do estupro uma mulher acaba concebendo uma vida, para Deus não justifica alguém abortar um filho porque foi estuprada. Mas dentro da igreja tem um monte de idiotas, e eu vou usar essa palavra com gosto, idiotas que defendem essa causa. Não são crentes, vou falar igual o André Valadão, você não é crente não. E tem um monte de gente dentro das igrejas que defende a causa da droga. Tem que liberar a droga para uso medicinal. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu querido, o uso medicinal é isso aqui, ó. Isso aqui é uso medicinal. Isso aqui deixa você mais doido do que qualquer droga, irmão. Você pega aqui um livro na Bíblia, você viaja para lugares que a droga não te leva. Você vai para o terceiro céu. Mas a droga vai te levar lá para baixo da terra. Lá no colo do capeta. Mas isso aqui vai te levar a sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos lugares altos. Mas tem gente que abandona o propósito por causa de coisas e outros por causa de causas. Paulo fala assim para Timóteo, 2 Timóteo, Paulo fala de um cara chamado Demas. Paulo fala que Demas o havia abandonado, porque Demas havia amado o presente século. A versão da Bíblia Viva, ela diz assim, que Demas gostava das coisas dessa vida. Olha o que está fazendo você muitas vezes desacreditar no propósito de Deus para a sua vida. Porque talvez você gosta demais das coisas dessa vida. Aí Paulo fala desse mesmo cara lá em Filemon, capítulo 1, verso 24. Sabe o que Paulo fala de Demas? Paulo chama ele de cooperador no Evangelho, de colaborador. Escute isso. Paulo chamava Demas de alguém que colaborava com o seu propósito. Sabe o que aconteceu com Demas? Ele abandonou o propósito porque ele gostava das coisas dessa vida. Talvez o que te fez desacreditar no propósito de Deus para você foi porque você gosta demais das coisas dessa vida. Como Demas. Pensa, irmão, Paulo passou tantas coisas e Demas estava lá. Paulo cita em Filemon lá, Demas, Lucas e um outro cara, se eu não me engano, chamava Aristarco. Ele poderia ter citado um tanto de outra gente, por que ele não citou? Porque um monte de gente já havia abandonado ele. E Demas deixou Paulo aos 45 do segundo tempo. No final, na prorrogação, só ficou Lucas. O resto abandonou Paulo. Por quê? Abandonou o propósito. Muitos começam o seu propósito bem, mas chega um momento em que eles não suportam. Como a parábola do semeador, né? Um caiu à beira do caminho, outro caiu sobre as pedras, outro sobre os espinhos, e um outro lá caiu, né, no caminho certo. Só que um deles, querido, caiu entre os espinhos. Os espinhos falam das coisas dessa vida, que, crescendo, sufocam a palavra, concorrem com a palavra, fala das coisas dessa vida. Talvez, querido, você começou a caminhada até bem. Talvez você até começou com a mão no propósito, mas deixou com que os espinhos caíssem aí. Estão sufocando você. Estão concorrendo com o real propósito que Deus tem para você. Deus quer que você volte a enxergar Ele, amém? Deixa eu ir para o final. Um cristão, querido, ele nunca vai abraçar uma causa
diferente do Evangelho sem ter primeiro abandonado a verdade. É o que eu disse esses dias aqui, né? A gente acha que porque a pessoa se desviou, ela foi para longe. Na verdade, ela foi primeiro para longe e depois se desviou. Então, querido, você nunca abraça outra causa, outro propósito, outra missão, sem primeiro ter abandonado a verdade. Primeiro você deixa o real propósito para depois correr atrás de um propósito fake, um propósito mentiroso, falso. Irmão, nós precisamos de sabedoria para almejarmos certas coisas. Sabedoria para desejarmos o que é certo. Vou ler um texto aqui que está em Provérbios 2, verso 12 e 13. Olha o que diz aqui em Provérbios 2, para você não falar que eu não li Bíblia. A sabedoria te livrará. Ela vai fazer o quê? Das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. Nós precisamos de sabedoria para almejarmos certas coisas, para desejarmos certas coisas. Comece a perguntar para Deus: Deus, isso que eu tanto desejo, que eu tanto persigo, que eu tanto almejo, que eu tanto persigo, isso aqui é bom? Isso aqui faz com que eu contribua com o reino? Está fazendo com que eu avance, com que eu cresça? Isso está me afastando, está fazendo com que eu abandone a verdade e entre num caminho de mentira. Na verdade, a mentira nem tem caminho, irmão. Só a verdade tem caminho. Só a verdade é o caminho. Sabe o que a mentira tem? Aqui o texto diz: atalhos. Aqui, vou repetir o verso 13. Dos que abandonam o caminho da verdade e trilham os atalhos da mentira e das trevas. O que é um atalho? É um desvio para que você chegue num determinado lugar mais rápido. A verdade só tem um caminho, ela não tem atalhos. A mentira tem atalhos. Sabe qual é o atalho dela? Desviar você do propósito real de Deus para a sua vida. Amém? Número 2. Por que nós deixamos de acreditar? Por que descremos do nosso propósito? Número 2. Por causa, e aqui a maioria de vocês vai identificar. Olha o porquê nós, muitas vezes, deixamos de acreditar no propósito de Deus para as nossas vidas. Por causa das dificuldades e aflições. Aqui nós vamos nos identificar. Muitos de nós cansamos de lutar, verdade ou mentira? É ou não é, irmão? Quantas vezes você não quis desistir? Porque você se viu cansado. Ah, é muito difícil. Ah, eu não aguento mais essas aflições. Tem de bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Mas muitas vezes você quis, ou em algum momento você abriu mão de um propósito por causa de dificuldades e aflições. Porque elas cansaram você. Escute isso aqui. Dificuldades têm um propósito. Repita isso comigo. Dificuldades têm um propósito. Só que você não enxerga o propósito da dificuldade. Aí sabe o que acontece? Ela cansa você. E o cansaço é uma venda para os seus olhos. Você olha a dificuldade. Irmão, pega aquele negócio na sua vida que você já está lutando contra ela, sei lá quantos anos. Que é extremamente difícil para você superá-la. Pega isso aí.
pega esse problema, pega essa luta, pega essa barreira, esse obstáculo, chama do que quiser, pega essa dificuldade. Agora responda para si mesmo. Você está cansado dela? E o que esse cansaço está fazendo com você? Muitas vezes te fazendo desacreditar que existe algo além dela. Aí você acha que Deus não tem mais nada, não, Aí você se conforma, não, Deus não, realmente já tem tantos anos que eu luto com isso aqui, não, Deus não quer que eu me livre disso aqui, não. Deus quer que eu fique com isso aqui, porque Deus está querendo, sabe, me castigar, me punir. Irmão, dificuldade tem um propósito. Aflições têm um propósito. Amém? Deus só não quer que você perca a sua crença. Porque se você perder a sua crença, você vai parar de investir com o reino dele. Você vai parar de investir com o propósito. Eu quero ler o texto que eu pedi para você abrir em Hebreus 12, para a gente ir para o final. Hebreus 12, a partir do verso 1. Olha o que diz aqui. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha, diga atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida, ou seja, o propósito, ou seja, a missão. Corramos a corrida que nos está proposta. Verso 2. Olhando fixamente ou firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Verso 3. Refleti profundamente. Eu amo essa parte, porque não é só refletir. Porque uma coisa é você refletir a respeito de si mesmo, outra coisa é você refletir profundamente. Porque quando você reflete a respeito de si mesmo, você reflete muito superficialmente. Agora, quando você reflete a respeito do sofrimento de Jesus, você reflete profundamente. Aqui o que o escritor está dizendo é refletir profundamente, não é sobre você, é sobre o que Jesus passou. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa. Agora, olha que interessante. Para que não vos fatigueis. O que é fatigar, irmão? O que é fatigar? Cansar. Olha, interessante, né? Uma das coisas que fazem você desacreditar no propósito é porque você se cansou das dificuldades e aflições. Tampouco desanimeis. Verso 4. Ora, na guerra contra o pecado ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Que palavra é essa? Filho meu. Olha o propósito das dificuldades. Irmão, esse aqui é o propósito das dificuldades. Filho meu, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Olha o que ele chama de repreensão. Verso 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Opa! Então para que servem as dificuldades? Para a sua disciplina, para a sua correção. Amém?
Pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Verso 7. Suportai as dificuldades. Olha que delícia. Aceitando-as como disciplina. Está difícil? Dificuldade não é para fazer você enxergar menos o propósito de Deus. Dificuldade é para fazer você ter mais disciplina com Deus. Aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual filho que não passa pela correção de seu pai? Mas, se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Se você não quer ser disciplinado, irmão, pula fora, porque os filhos de Deus são disciplinados. Aqui diz que Deus disciplina os seus filhos. Quem não é disciplinado, para Deus não é filho, é bastardo. Verso 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto, nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, diga bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Ame a disciplina, irmão. Vai doer mesmo. Você vai ficar frustrado quando você for disciplinado, mas ame a disciplina, porque ela vai produzir um fruto em você. Amém? Vamos continuar para terminar. Verso 12. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés, para que aquele que manca não se desvie. O que é se desviar? É abandonar a verdade. Pelo contrário, seja curado. Amém? Só até aqui. Irmão, pouquíssimos gostam de passar dificuldades. Esther, senta aqui. Pouquíssimos gostam de passar dificuldades. Poucos. Você gosta de ver o calo apertar? Você gosta de ver o exército vir contra você e você achar que você vai sucumbir? Ninguém gosta. Dificuldades nos desafiam. Tem uns doidos que gostam de superar a dificuldade, né? Tem gente que é maluca, elas veem uma dificuldade, parece que elas até perseguem, mas esses são raríssimos. Porque a maioria de nós não quer dificuldade, porque elas nos desafiam. Só que elas também podem nos cansar. Eu sei, irmão, o que eu estou falando, porque eu já cansei muitas vezes de tentar superar algo e não conseguir. Eu não quero, no meio das minhas dificuldades, ficar lutando contra elas. Eu queria estar lá na frente, mas, meu irmão, vou te falar uma coisa. Se existe um muro diante de você para cair, não adianta, você tem que derrubar. E vai ser difícil, mas você vai ter que superar. Amém? E nós podemos nos cansar diante das dificuldades se não entendemos o propósito delas. Aqui o versículo 7, vou repetir ele. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Querido, nós interpretamos as dificuldades negativamente. Para de interpretar a dificuldade como algo negativo.
Nós precisamos ver ela, sabe como o quê? Como um treinamento para as nossas vidas. Sabe qual é o significado da palavra disciplina aqui no texto? O significado dela é treinamento, fortalecimento, amadurecimento. Sabe para que você está passando dificuldades? Para treinar você, fortalecer você, amadurecer você, crescer você, corrigir você. Esse é o significado da palavra disciplina aqui no texto. Pode ir lá no original, você vai ver que esse é o significado. Por que você está passando dificuldade? Para você crescer, irmão, para você ficar forte. Não é para você ficar cansado, desanimado e querer desistir e parar de enxergar o que Deus tem. Sabe, nós enxergamos a dificuldade, irmão, mas não enxergamos o processo. Nós vemos os obstáculos, mas não enxergamos o propósito. É exatamente assim que a gente vê. Você está vendo o processo de tudo que você está passando? Ou você está vendo só a dificuldade? Você está enxergando o propósito ou só os obstáculos diante de você? Sabe, você está enxergando o cansaço, mas não está enxergando a recompensa. Tem recompensa, amém? Repita isso comigo, tem recompensa. O Senhor disse assim lá em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 7, ouça isso aqui. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, ou seja, não se cansem. Por quê? Porque a vossa obra, a vossa missão, o vosso propósito, o vosso trabalho terá recompensa. É isso que o Senhor disse. Tem recompensa. Amém? Então lembre o que eu disse anteriormente. Enquanto você se mantém crendo, você se mantém investindo no propósito de Deus. Sabe, então nós precisamos resgatar algumas coisas. Prioridades. Se Jesus se tornou segundo plano, o propósito dele não vai ser mais importante. E porque o propósito não é mais importante, não há contribuição, não há colaboração e não há investimento da nossa parte com aquilo que realmente importa. Então nós precisamos resgatar o nosso caminhar ao lado de Jesus. E nós precisamos enxergar as dificuldades e aflições com o olhar certo. Amém? Porque, irmão, vou terminar. Enquanto você está confiante, as suas mãos estão no trabalho. Vou repetir. Enquanto você está confiante, as suas mãos estão no trabalho. Um monte de gente aqui parou de fazer as coisas porque desacreditou. Enquanto você está confiante, você sempre está fazendo alguma coisa. Suas mãos estão ali. Lembra, Israel saiu da Babilônia, fim do cativeiro, 70 anos se findou. Neemias, Esdras e um monte de gente voltou para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Aí 2 enviados de Satanás, Sambalate e Tobias, e mais uma corja, tentou frustrar o plano. A Bíblia diz que o povo de Israel com uma mão segurava a espada e com a outra mão trabalhava. Só que aqueles filhos do cão eram tão insistentes que eles começaram a desanimar o povo. Aí Deus levantava profetas e falava assim para eles: ei, galera, desanima não, bora, porque o trabalho é muito e o trabalho é árduo. Não dá ouvidos para Sambalate e Tobias, não. Não deixa ele cansar vocês, não. Não desiste do propósito que vocês começaram, não. Vocês colocaram a mão em algo. Não solta, não. Continua. Nós precisamos resgatar isso. Alguns de nós colocou a mão, mas tirou ela. Começou a construir um muro, colaborar com o crescimento, com a construção, mas abriu mão do propósito. Porque os inimigos vieram
e frustrá-lo. Você sabia que o templo, a reconstrução de Jerusalém do templo ficou parado por anos por causa daqueles inimigos? Aí Deus levantou profetas, e os profetas falaram a eles, e eles voltaram a reconstruir. Nós precisamos vencer o cansaço, irmão, para não negociarmos o propósito. Vença seu cansaço. Cansaço vindo das aflições e dificuldades, para você não abrir mão do propósito. Vou te dar um exemplo, e eu prometo terminar com ele. Vou te dar um exemplo de alguém que entregou o seu propósito por causa do seu cansaço. Lembra de Sansão? Lembra? Sim. Dalila venceu Sansão pelo cansaço. A Bíblia diz, não sou eu que digo. Juízes 16:16, olha o que diz aqui. Como todos os dias ela, Dalila, o importunasse com sua insistência, irmão, o seu inimigo sabe insistir com você. Ele sabe da sua resistência. Ele sabe aonde cansar você. E ele acredita e ele conta que você não vá apelar para quem está dentro de você. Porque a única coisa que te faz vencer o cansaço do inimigo é a força no seu interior. É quem está dentro de você que é maior do que o seu inimigo. Só que o seu inimigo, ele sabe insistir ao ponto de te cansar. E aqui diz, como ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Irmão, você não abandona a sua missão do dia para a noite, não. Você não abre mão do seu propósito do dia para a noite, não. Não se iluda. Você não vai acordar amanhã e falar assim, eu não quero mais fazer parte desse propósito. Não! É dia a dia que você vai sendo cansado. Até que a fraqueza vence você. Sabe qual é o significado do nome Dalila? Fraco. Agora ouça isso. Um homem forte, vencido por uma mulher fraca. Nome Dalila significa fraco. Uma pessoa fraca venceu alguém forte pelo cansaço. A estratégia foi cansar. É aquele ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas sabe qual pedra que a água mole bate e fura? Na pedra da sua alma, porque a pedra que está dentro de você é a rocha que se chama Jesus Cristo e nada pode vencê-la. Mas aqui, Dalila venceu Sansão. Irmão, cansaço não se vence com força. Cansaço se vence com resistência. Sabia disso? Que também é conhecido como perseverança. Pastor, mas força e resistência não é a mesma coisa? Não. O que é força? Força é a capacidade de levantar o máximo de peso que você pode. Resistência é a capacidade de você suportar aquele peso que você levantou o máximo que você pode. Você pode ter força, mas pode não ter resistência, que foi o caso de Sansão. Tinha força, mas não teve resistência. Você não vai vencer seu cansaço, irmão, querendo ser forte, mas sendo perseverante, sendo resistente. Seja perseverante. Amém, irmão? Porque, irmão, força te faz conquistar, mas resistência te faz permanecer. Provérbios 14, 26,
Está em Provérbios. Diz assim que mais vale o paciente do que o valente de guerra. Forte, o poderoso. Melhor, querido, é você ser resistente do que querer ser forte. Porque não adianta você conquistar uma cidade e depois não ter resistência para manter aquela cidade que você conquistou. Amém? O Senhor te faz forte, mas também te faz resistente. Você recebe essa palavra? Vou ler um último texto e a gente vai ceiar. Eu queria que você ficasse de pé já. Romanos 12, está esse texto. Verso 4 em diante. Diz assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, escute, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Em outras palavras, meu irmão, não descreia da sua missão. Continue confiante, contribuindo com aquilo que você é chamado para fazer. Se é para exortar, irmão, se esse é o propósito de Deus para a sua vida, exorte. Se o propósito de Deus para a sua vida é exercer liderança, exerça. Se o propósito de Deus para a sua vida é contribuir, contribua. Se o propósito de Deus para a sua vida é profetizar, profetize. Mas mantenha-se confiante, mantenha-se enxergando o propósito. Não deixe com que nada feche os seus olhos para esse propósito. Amém? Você entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Vamos ceiar nessa noite? Sai do seu lugar e vai lá atrás.